você que nos acompanha no Rádio TV News de hoje, Conversas Atuais. Nós temos o prazer de receber Valdir Cesário, editor do Jornal dos Lagos. Valdir, seja bem-vindo. Obrigado, Everton. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Estamos também com o Souza Filho, que é o diretor da TV Alfenas, participando desse bate-papo. Souza, seja bem-vindo. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Já participei de outros podcasts, mas aqui ao lado de um colega, de um amigo, é diferente. Vai ser com certeza diferente. Marco Antônio Bastos, representando a TV Alfenas. Vai ter muita história para contar, né? Isso aí. Seja bem-vindo, Valdir. Obrigado. A gente vai contar na história, né, Everton? 41 anos de Jornal dos Lagos, né? Fundado em 14 de setembro de 1983, o Jornal dos Lagos é um jornal impresso que contribuiu e contribui para manter viva a história de Alfenas. Fatos marcantes foram registrados por essa publicação semanal que a população alfenense tanto respeita por seu conteúdo informativo e relevante. Para os alfenenses, obviamente, falar de Valdir Cesário também. Quem é Valdir Cesário torna-se quase que irrelevante, que todos o conhecem, né, Valdir? É um homem do esporte. Um homem do esporte em Alfenas, há tantos anos acompanhando o Jornal dos Lagos, jornalista formado pela Unifenas. Unifenas. Exatamente. Hoje, editor do Jornal dos Lagos já há alguns bons anos, né, Valdir? Conta para nós um pouquinho dessa sua história profissional. Bom, eu me formei aqui na Unifenas, né? Eu comecei a estudar na última turma de jornalismo da Unifenas, em 1993. Me formei em 96, né? Foi um exemplo muito grande, uma experiência, melhor dizendo, fantástica, né? Eu que já era apaixonado pelo jornalismo, já trabalhava com o jornalismo esportivo, principalmente no próprio Jornal dos Lagos, e cursar o curso de jornalismo na Unifenas, na sua última turma, para mim foi uma coisa fantástica, né? E quando eu me formei, eu me lembro que, passados pouco tempo, eu fui convidado pelo professor Edson para ser o editor do jornal. Eu me hesitei na época, inclusive, né? Falei que não gostaria de ser, por enquanto, pela pouca experiência em termos de assumir uma responsabilidade tão grande. Mas ele foi taxativo, né? Ele falou assim, se você não for editor, reporte para mim, você não serve, né? Aí, com o respaldo do Camilo, na época era o diretor, e com os colegas de trabalho, eu aceitei essa missão, né, e estou lá até hoje, né, para conduzir o jornal, né, e graças a Deus eu acredito que vem dando certo, né, essa missão até agora. Olha, Souza, missão, hein, Souza? E olha, uma coisa interessante, aqui tem uma testemunha que eu ia no jornal, que eu tinha o grupo de teatro, e o professor ajudava muito, eu disse, procura o jornal, procura o Valdir, deixa lá o que você... E nunca foi negado a nada no Jornal dos Lagos. Então, chegar lá com reportagem... Então, eu sou uma pessoa privilegiada. E ao lado dele aqui, eu faço esse agradecimento. Porque, afinal de contas, rapaz, olha aqui. As pessoas lutam hoje para divulgar o seu produto. Para mim, foi oferecido. E sair no Jornal dos Lagos, meu amigo, não era brincadeira. Era realmente, assim... top. Hoje a palavra é top. Exatamente. Seria top sair no Jornal dos Lagos. Não na coluna social que eu digo, sair na reportagem, como na capa ou lá dentro. O pessoal abria o jornal. Quantas pessoas já se foram para o outro lado da vida? No sábado à tarde, ia folhear o Jornal dos Lagos. Assim como a gente no domingo folheava os jornais do final de semana do Brasil. Valdir, o José falou dos valores, né, que o professor idealizou. E esses valores que ele trouxe para o Jornal dos Lagos é mantido até hoje? Com certeza, né? Eu me lembro de uma frase que ele dizia sempre para a gente, né? O jornal, ele não é vidraça, mas também não pode ser estilingue, né? Ele não gostava de polêmica. E o Jornal dos Lagos não é polêmico, né? O Jornal dos Lagos, ele é um noticioso, é um que retrata a realidade de Alfenas. Quando ele fundou o jornal, eu me lembro muito bem, a gente tinha o departamento de produções gráficas e artísticas aqui na Unifenas, onde é o RH hoje, e lá, né, ele sentou uma vez com o editor, que ele trouxe de Lavras, que era o Eduardo Sicarelli,
E lá eu era muito curioso, eu sempre ficava ouvindo a conversa, porque era pertinho ali, não tinha jeito de sair. Eu trabalhava na máquina de xerox, imprimia a prova para a Unifenas na época. E ele falava justamente isso: eu quero um jornal para fazer a Alfenas famosa, para fazer a Alfenas crescer, para mostrar para o Brasil, para a região, o que, né, a Alfenas tem de melhor. Essa era a missão do jornal. E até hoje, né, já se passaram 41 anos, até hoje eu acredito que o jornal cumpre essa missão. O objetivo dele é informar. E olha que interessante, o Valdir, ele tem toda a propriedade para falar do Jornal dos Lagos, não pelo fato de ser editor, né? Eu o conheço há 30 anos e hoje eu vim saber que o Valdir estava no jornal da sua fundação, né, Valdir? Isso, porque teve muitas coisas antes do jornal ser publicado a sua edição experimental, a número 0, né, que foi no dia 14 de setembro de 1983. Muita coisa passou antes. Foi feito laboratório, foi feito... simplesmente o jornal não saiu. Né? Não, e outra coisa, não foi experimento de uma coisa natural. Foi escolhida a data que ele iria nascer. Né? E foi escolhida a data. O professor Edson é de setembro, né? Ele faz aniversário no dia 26 de setembro. E ele gostava do mês de setembro. E você pode ver que todas as inaugurações dele, a maioria das inaugurações dele é do mês de setembro, são do mês de setembro. Né? Então, foi feito isso. E, na época eu era datilógrafo, a gente digitava, datilografava, eram aquelas máquinas com esferas, né, de tipos, e a gente datilografava em colunas, fazia o fotolito, tinha um laboratório também que ele montou, né, onde revelava fotos, fazia fotolito. O editor, ele cortava com a tesoura os fotolitos e colava as colunas, né, no acetato. Então nasceu, o jornal nasceu, né, de um experimento que o professor Edson propôs a fazer. Né? Foi medido, foi tudo calculado. A coluna de esporte dentro do Jornal dos Lagos é uma coluna forte, né? E você que faz. Sim. Como que surgiu essa paixão pelo esporte, pelo futebol? Tanto que no ano de 1997, vocês foram cobrir, né, um futebol, Copa Libertadores, se não estiver enganado, Isso. Copa Libertadores da América, pelo Jornal dos Lagos, foi isso? E também transmitido na Rádio Cultura. O esporte, querendo ou não, esporte e polícia são os carros-chefe de um veículo de comunicação. Né? A política vem, mas só na época de eleição, daí ela ganha um suporte maior. Mas o esporte e polícia são duas editorias que dominam. Quando eu comecei no jornal como datilógrafo, tinha um fotógrafo, né, que ele era de Divisa Nova, ele se chamava Volney, e ele que fazia as fotos e o texto do futebol. Na época, a Alfenense disputava a primeira divisão. Só que ele era de Divisa Nova, e muitas das vezes ele não podia ir. E eu ia no lugar dele como curioso. Eu falei, eu posso ir? Ele me dava a máquina fotográfica, me ensinou a mexer na máquina fotográfica. Eu ia tirar foto e já começava a fazer texto também, porque de tanto você ficar digitando, né, textos para depois ser editado, você começa a entender, né, como é feita a produção de um texto e por aí afora. Então, aquilo foi entrando na minha cabeça e eu comecei desde então, né, a mexer com isso. Depois, você falou do futebol lá em Porto Alegre. Isso. Na época no que o Cruzeiro disputava a Libertadores, em 1997, ele foi campeão, inclusive. O professor era cruzeirense, né? O professor era cruzeirense. Você é atleticano. Eu sou atleticano. Ele é atleticano. E na época a Rádio Cultura fazia as coberturas esportivas. E nós apresentamos, na época eu era diretor da rádio, apresentamos um projeto para o professor de cobertura das partidas dos times de Minas, tanto no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, como também na Libertadores. A única resposta que ele deu para nós foi: se não der prejuízo, pode fazer. Né? E nós fizemos. E numa oportunidade o Cruzeiro disputava a semifinal da Copa Libertadores contra o Grêmio. Eu mandei um fax para ele pedindo liberação do avião que ele tinha, um bimotor, para a gente viajar até Porto Alegre para fazer cobertura do jogo Cruzeiro e Grêmio. E ele autorizou. E nós fomos para Porto Alegre de avião, né? Eu, na época, o João Carlos,
o Freitas Júnior, o Aprelini, né, o saudoso Aprelini, Saudoso foi com a Aprelini. gente, porque ele era o técnico, então ele que tinha que ir para poder ligar todo o equipamento. E foi fantástico. O Cruzeiro, se não me engano, ganhou lá de 1-0 e depois ganhou do Grêmio aqui, se classificou para a final e depois foi campeão da Libertadores. Para quem não conheceu, essa época que nós vamos falar assim, uma época de ouro, o amor que ele tinha. Com certeza. Você é testemunha de muitas reuniões que ele fazia com a gente nos sábados à tarde, na Rádio Atenas, né? Ele ligava para mim no celular e falava, você pode vir aqui no jornal, aqui na rádio? Né? Ele apresentava para a gente pessoas que ele gostariam que fossem entrevistadas na época. Eu lembro que era eu, a Major, a Patrícia, o Souza, né? A gente fazia esse tipo de trabalho que a gente gostava demais. Porque a gente tinha o programa de esporte na rádio, né, de Souza de 11 até 1h da tarde no sábado, e ele chegava justamente um pouco antes de começar o programa e ficava ali. E interessante que ele dava ideia. Dava. Tinha um programa chamava Sala de Visita da TV. E ele falou, por que vocês não fazem sábado à tarde e a rádio transmite? Foi feito. Olha só. Grandes personalidades passaram pela TV e a Rádio Atenas ao mesmo tempo. Foi ideia dele. A gente tem que dar César o que é de César. Ele sentava na cadeira do Camilo, que era diretor do Jornal dos Lagos, e ficava ali por muitos e muitos tempos, né, dando ideias, dando sugestões, conversava, tirava opinião com todo mundo. Era uma pessoa muito dada, muito preocupada com os veículos de comunicação, né, que a gente deixava a gente muito orgulhoso, né, de ver, e a gente sempre perguntava também todos os acontecimentos, quando a gente via que tinha um fato polêmico, a gente consultava ele, claro, né, para saber a opinião. Eu falei assim, ó, é você que tem que decidir, né, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode. Não sou eu que vou ter que passar o gilete nas coisas, né? E ele dava essa liberdade para a gente, né? De uma forma bem isenta. Bem isenta. Ele não interferia, muitas das vezes, né, na política, inclusive. Ele foi vice-prefeito, foi vereador, né? E ele nunca interferiu. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, é você que é responsável. Né? Como é trabalhar um jornal numa cidade do interior e conquistar a sua credibilidade? É a seriedade, né? É a isenção. Né? É isso que torna o veículo de comunicação com crédito, né? com a comunidade. A comunidade, ao pegar o jornal, ela sabe o que ela vai encontrar ali. O leitor, ao ler o Jornal dos Lagos, ele sabe o que ele vai encontrar ali. Ele não vai encontrar coisas que de repente, possa denegrir a imagem desse ou daquele. Né? O jornal ele é noticioso, sim. Você pode ver, tem todas as editorias e informações. Então, ali, né, tem um conteúdo de responsabilidade, né? Tem um conteúdo de qualidade. Tanto que o jornal começou semanal, passou a ser bissemanal, passou a ser 3 vezes por semana, na época boa, né, que a gente tinha. Hoje ele é semanal devido à circunstância, devido à internet, devido aos veículos de comunicações digitais, né, às redes sociais. Então, ele guarda a memória. E o que faz o jornal sobreviver também, a sua credibilidade. Registro das histórias, né, Souza? Quem tem história para contar, conta. Quem não tem, fica inventando. E o Jornal dos Lagos tem esse espaço, né, Valdir, também, que registra muito bem a história de Alfenas, algo que o Souza também costuma fazer nas suas redes sociais. A gente sempre... que eu falei, o registro do grupo de teatro que eu fui presidente, o Guarani, hoje eu tenho um documento, quem fez esse documento foi o Jornal dos Lagos. E outra coisa, olha que coisa que interessante que tem, o Jornal dos Lagos que proporcionou isso. Eu fui um tema dentro do curso de jornalismo da Unifenas, na qual uma pessoa escolheu para fazer entrevista de jornal escrito. É o Foca, né? Era o Foca. E era publicado aí no jornal. mostrou, era um jornalzinho pequeno, e eu disse, não, eu quero um caderno fazendo parte do Jornal dos Lagos. É o que você tem aí, aquele que tem assim, as ideias do Souza, do programa Plantão da Madrugada, porque na época era Plantão da Madrugada, né? Então, tudo isso é registrado. Eu tenho essa memória guardada, tenho tudo guardado. Um dia eu vou embora. Mas muita gente vai ler isso aí. Quando tinha o curso de jornalismo, nós tínhamos que ter aulas práticas, né? Então, tinha aulas práticas no Jornal dos Lagos, tinha na TV, tinha na rádio,
Aí no Jornal dos Lagos aí foi produzido o jornal Foca. É. Foca é todo jornalista principiante, né? Sim. Para quem não sabe. Então foi criado esse jornal Foca, e numa das páginas do jornal Foca tem o Souza, né, falando da vida, da carreira dele. Eu imagino que grandes profissionais passaram pelo Jornal dos Lagos. Muitos, né? Hoje temos jornalistas despontando nas grandes emissoras. Temos o Wallace Lara, né, já passou pelo Jornal dos Lagos, o Antônio de Castro, né? Hoje em Passou pela Brasília. rádio, pelo jornal, pela TV, né? O Antônio de Castro hoje ele é editor-chefe da Globo de Brasília, né? E é apresentador também do jornalismo lá também. Muitos outros que passaram por aqui também no jornal, né? E que estudaram aqui na Unifenas, né? Que se Exato. formaram aqui. Então, o jornalismo que teve na Unifenas entre os anos de 90 e 93, foram poucas turmas, mas foram pessoas que hoje brilham no cenário nacional, e estão aí em grandes emissoras. O Wallace na Globo de São Paulo, o Antônio de Castro na Globo de Brasília, e por aí vai. Nós temos um conhecido em comum, o Nicolau. O Nicolau foi meu professor. O Nicolau foi seu professor. Foi. Eu não E trabalhou também no Jornal dos Lagos como editor. Sim, eu não tive esse prazer de estudar na Unifenas, porque, como você disse, na época o jornalismo já não existia mais na Unifenas. Então eu tive que ir para Varginha para cursar jornalismo. E, por coincidência, eu tive o Nicolau como professor. E o Nicolau, quando soube que eu estava aqui na Unifenas, me falava do Valdir. O Valdir começou a digitar. A partir de digitar, ele aprendeu a aprimorar a sua escrita. Isso mesmo? Foi isso mesmo. O João Nicolau, nós temos grandes histórias. Ele é uma pessoa fantástica, né? Hoje, eu acho que está em Monte Belo. Ele me ensinou muitas coisas. Ele foi professor meu aqui também, no jornalismo aqui, e lá em Varginha. Ele foi professor meu lá no curso de pós-graduação em língua portuguesa que eu fiz. Então, o João Nicolau tem uma sensibilidade muito grande, uma pessoa simples, né? Mas de uma sensibilidade muito grande com o jornalismo. Ele foi diretor, se não me engano, de jornalismo da TV Alterosa. Ele é uma pessoa séria, é uma pessoa competente. Tem a irmã, que é a Estela Torres, né? Que trabalhou também na rádio, na TV. Hoje ela está na Itatiaia. Então, é uma família que vive, que soa o jornalismo. E eu comentei isso, sabe por quê, Valdir? Porque quando você está falando dos profissionais hoje que estão em São Paulo, que estão em Brasília, que são referências, porque as pessoas pensam que só esses profissionais que estão distantes que são referência. E o Nicolau uma vez nos disse uma coisa que eu gravei, né? Para você ser um bom profissional, você não precisa estar nos grandes centros. E nós temos aqui o Valdir como exemplo, que é referência no jornalismo do sul de Minas. Eu tive a oportunidade, depois que eu me formei, uns 2 anos depois, eu fui convidado para trabalhar na USBT, na Alterosa. Talvez pelo fato do João Nicolau estar lá na época, eu fui convidado, mas eu não quis, né? A confiança que o professor colocou em mim foi tão grande, e eu retribuí essa confiança que ele colocou em mim, de não deixar a função que ele havia a mim dedicado. Eu preferi ficar aqui. Grande onde está. Valdir, voltando na década de 80, quando o Jornal dos Lagos, né, foi inaugurado, já existia um jornal em Alfenas, o Alfenense. Naquela época, houve uma rivalidade? Como que foi, né? Porque uma cidade pequena de interior ter 2 jornais... De forma alguma houve essa rivalidade, né? Tanto que o professor Ezio trabalhou no Alfenense, né? Ele foi diretor também do jornal Alfenense. Ele conversava muito com o Linderley. Eram muito amigos, né? Era impresso, né? Jornal impresso. Era daquele jornal que você pegava o tipo e juntava, era linotipo ainda, né? Então, não teve rivalidade nenhuma, né? Como o Souza falou, o Linderley Maida com o professor eram grandes amigos, né? O objetivo do Velano era, de fato, criar um veículo de comunicação impresso que divulgasse a sua cidade e a Unifenas, né? Simplesmente isso, né? E sem rivalidade. Nunca ele colocou à prova nenhum tipo de rivalidade. Sempre teve espaço para os dois. Teve espaço para os outros. Tanto que ele nunca citava a questão da Unifal, da EFOA na época, né, de rivalidade, nunca teve isso na mente dele. Tudo tem o seu espaço, tem o seu lugar, depende da forma como você trabalha, como você age, para de repente alcançar e conquistar este espaço.
Era uma paixão muito grande pela Muito comunicação, grande. Ele né? tinha essa paixão na Everton. Porque ele começou como tipógrafo, né? Tanto que o Souza é testemunha TV, testemunha o Velano, não saía daqui também do estúdio da TV. Sim. Ele já estava criando o programa dele também, Criou né? o programa dele, né? E o Everton foi a primeiro Vênus na Vila Formosa, foi ele. Ele falou, pede para alguém fazer. Ele olhou, ele gostou tanto, a gente ser um pouquinho maior. Porque, entendeu? Foi incrível, foi com as espanholas, entendeu? Exato. Foi incrível. Ele, é que eu falo, conversar com uma pessoa e trabalhar com uma pessoa que gosta é diferente daquela que dá, entendeu? Ele dava oportunidade, ele gostava e participava. São 3 itens que eu não vou esquecer nunca. É por isso que hoje esse ensinamento realmente condiz com a palavra professor Edson. Obviamente que você disse que vocês nunca entraram em polêmicas, mas houve fatos históricos de Alfenas que repercutiram nacionalmente. E como que o jornal se posicionava? Naturalmente. Vou citar um fato histórico, que foi a cassação do Beg, né? O prefeito Beg, na época. Nós tínhamos um material muito grande que comprovava tudo o que estava. E também, claro, depois culminou com a Justiça Eleitoral, a Câmara cassando o prefeito. Então, a gente divulgava, não opinava. E nem torcia. Nem torcia. Você não tinha ali uma linha de opinião do redator, do redator que fez a reportagem, ou do editor. Né? Não tinha uma linha. Tudo citado de acordo com os autos, né? E de acordo com o que se realizava. A coisa mais difícil de se noticiar foi o falecimento do professor Edson. Infelizmente, isso aconteceu no sábado, né? Nós estávamos preparando para entrar no programa esportivo, isso por volta de 10h30 da manhã, quando eu recebo uma ligação da Ana, a secretária do professor Edson, que dizia na época, olha, Valdir, infelizmente o professor acaba de falecer. O que eu fiz? Eu tive que redigir um texto de 4 linhas no máximo, eu demorei praticamente umas 2 horas para redigir esse texto, para ler nas rádios, porque a partir daquele momento as rádios não iriam mais anunciar música nem nada, iria só tocar música instrumental. E nós tivemos que produzir um jornal de 4 páginas no sábado, porque o jornal de sábado já estava impresso, já estava circulando. Eu me lembro dessa época. E foi muito triste, né? Você, na época, estava para a TV. Sim, foi muito intenso para nós. Difícil demais. Eu me lembro que eu virei a noite trabalhando. E outra coisa, e pior foi o jornal da próxima edição, da quarta-feira, porque já tinha quarta, fazer o jornal do velório, do enterro do professor, né? Foi terrível, foi difícil demais, mas trabalhamos como profissionais e noticiamos, né, o falecimento do nosso chefe. Ver uma pessoa que idealizou o Jornal dos Lagos partindo, como que fica a questão do futuro? Nós sabíamos que, porque ele já estava doente havia 1 ano, né, e internado, e a gente já tinha mais ou menos o norte, né, como a esposa, a professora Maria do Rosário, as filhas, a doutora Larissa e a doutora Viviane, já tinham mais ou menos dado o norte, como iria. Em princípio, iria ficar tudo da maneira como ele projetou, e ficou, né, ficou tanto que sobrevive até hoje, gente. A única coisa que eu falei, puxa vida, como é que vai ser sem ele? Só isso, né? A gente ficava sempre, como vai ser sem ele? Foi difícil demais, mas estamos aí. E hoje, Valdir, quais são os desafios para o Jornal dos Lagos? São as redes sociais, né? Combater as redes sociais, não combater, né? Disputar com as redes sociais o espaço. Como se disputa? Fazendo um jornalismo sério, competente. Com credibilidade, né? Credibilidade. Hoje nós temos muitos anunciantes, nós temos muitos assinantes, nós temos pessoas que compram o jornal na banca ainda, vai lá e tem a satisfação de comprar o jornal na banca, que, como o Souza fala, gosta no sábado de chegar e de sentar na cadeira, tomando café da manhã, lendo o jornal. Hoje o jornal tem 20 páginas, mais um caderno social, um caderno L com 12 páginas, então são 32 páginas produzidas por um grupo bem menor do que aquele que começou, né? E damos conta, né? E a nossa vontade de crescer cada vez mais é infinita, e por isso que o jornal sobrevive também, e com o apoio, claro, das gestoras, né? Sim. Isso é fundamental. Valdir, podemos dizer que então você tem 41 anos de formação
na área do jornalismo? 41 anos. Eu estou há 41 anos do jornal. Eu fiquei afastado 3 meses, né? Mas tenho 41 anos, posso dizer 41 anos, né? Desde o começo, desde a edição 0 do Jornal dos Lagos. E me orgulho muito disso. E qual que é o conselho que você dá para os novos que estão entrando no mercado? O jornalismo se faz com seriedade, né? O jornalismo eles falam que a imprensa é o quarto poder, e né? Mas tem que agir com responsabilidade, com seriedade, seja no impresso, seja nas redes sociais. A gente vê muitas fake news hoje nas redes sociais. Como você disse, isenção, né? Você não pode ter lado. Por exemplo, eu sou atleticano, então vou torcer, vou falar só do Atlético no jornal. Não, eu tenho que divulgar todos os outros times. Eu tenho que torcer pelo vôlei, torcer pelo basquete. O Jornal dos Lagos é um jornal de todas as informações. Então, os que estão começando têm que ser responsáveis, têm que ter responsabilidade, têm que ter maturidade, entendimento para saber o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Não é simplesmente pegar um teclado e digitar, né, e sair ter publicando. responsabilidade com tem aquilo, que saber. Né? O jornalismo sério se pauta em ouvir todas as partes, de saber o que está escrevendo, né? E outra coisa que é fundamental hoje, né? Ter um bom português, né? Tem que saber escrever, tem que ter um texto bom, né? Hoje a base é essa. Liderança e liberdade. Então vamos fazer primeiro uma pergunta sobre liderança. Você lidera a equipe do Jornal dos Lagos. E como é o retorno dessa equipe ao trabalho desenvolvido? Lidera porque tem que ter um líder, né? Mas lá todo mundo faz a sua parte e se lidera, né? Eu sempre falo que eu não sou chefe, eu não sou líder, né? Eu estou ali na missão de ser um elo, né, das gestoras até eles. Então é só isso, né? E todos têm a liberdade de opinar, de propor o seu trabalho, a sua maneira de trabalhar. Eu só não tolero quem de repente não faz nada, isso eu não gosto, né? A gente faz reuniões semanais, conversa, vê o que está de errado, vê o que pode acertar, né? E sempre deixo a liberdade para cada um agir dentro da sua missão e da sua função, né, para que tudo dê certo. E, na verdade, tudo dá certo. Hoje, você percebe que o jornalismo ainda é livre para mostrar os fatos como eles realmente são? Sim, hoje sim, né? A gente passa por algumas agrúrias, né? Mas sim, né? Hoje temos, né, aqueles que não gostam. Eu já tive pessoas apontando revólver para mim, na minha cara, né? Me ameaçando. Já tive pessoas que me colocou o dedo em riste no rosto, né? Me ameaçando por causa de reportagens que saíram. E nunca, né? Nunca o jornal errou em termos de divulgação de notícia. Nunca, né? Erra assim, de repente uma profissão, né? A gente coloca ali que a profissão é tal, mas de repente não é. Aí é uma coisa que às vezes a gente comete uma gafe, mas que depois a gente justifica, né, e corrige. Valdir, se atrás de você tem um quadro, né, do professor Edson fazendo uma filmagem, eu lembro dessa foto. Se ele tivesse aqui com você, o que você falaria para ele? Um agradecimento, alguma coisa, da oportunidade dos 41 anos do Jornal dos Lagos, que se confundem com a sua história. O que você falaria para o professor Edson? Muito obrigado, o senhor é responsável por tudo isso que aconteceu na minha vida e na vida dos veículos de comunicação. Agradeceria muito. Eu sou muito grato a ele e à família. Souza, então, vamos para as suas considerações? Eu fui muito feliz, porque eu lavei minha alma aqui hoje. Muito bom, muito interessante. Me lembro dos nossos antepassados que foram embora, que falava muito do Jornal dos Lagos, né? Então isso aí para mim hoje é um momento de... hoje eu vi que o meu sacerdócio está sendo cumprido. E vou continuar a cumprir, assim como o Valdir também é o outro sacerdote, no outro meio de comunicação, que não parou, está continuando. Isso é muito bom. Marco Antônio. Agradecer a presença, Valdir. Você contribuiu muito com as suas histórias. Foi um prazer recebê-lo aqui. E para as pessoas, convido as pessoas para seguirem as redes sociais também. Jornal dos Lagos Oficial, né, Valdir? No Instagram só. No Instagram, tem, né, mas está lá, eu vejo, eu sigo, né? Sou um seguidor do Jornal dos Lagos e vejo sempre vocês postando algumas notícias. @JLagos. @JLagos, então.
Muito obrigado e venha sempre. Valdir, então, a palavra está com você. Nossa, eu agradeço muito poder expor aqui, né, a questão do jornal, principalmente do Jornal dos Lagos. Passou também um pouquinho da minha vida. Então eu agradeço muito a você, Everton, pelo convite, Marco Antônio, Souza. E é isso aí, né? Vamos caminhando. E repito, eu sou muito grato de estar onde estou hoje, de estar editor do Jornal dos Lagos. Em Valdir, ressaltar também, nós temos um companheiro Isso que eu ia falar, Ronaldo pra gente ser Araújo justo. Andrade, que acompanhou nossa Tudo. história, tanto na rádio, tanto na televisão. É tão gostoso falar isso, né? Nem todo mundo tem esse privilégio de falar, eu passei momentos pela rádio, passei momentos pela televisão. Vamos improvisar? Vamos improvisar. Ronaldo, vem cá. Vem cá. Vem aqui ao lado do Souza. Vem cá rapidinho do lado do Souza. O Ronaldo foi foi meu companheiro Isso. da Mirth durante muito tempo. Não somente como cinegrafistas de Isso, esporte. é. Né, Valdir? Eu acho que é interessante você falar. Nossa Opa! senhora. Aí, ó. Vamos lá. A gente corre aqui sem problema. Aí, ó. Acontece, acidente. Mas, Ronaldo, eu acho que você poderia também deixar para nós um depoimento, né? Não só do que você viveu acompanhando com a TV Alfenas e o Jornal dos Lagos em muitos momentos, mas desse profissional que sempre esteve conosco. O que dizer de Valdir Cesar? Foi um grande companheiro, grande, né, amigo. Ainda Viaja- sou. Mas nós tocamos no ano passado, no ele passado. está refletindo muito bem. Pelas Exato. viagens, né? Viajamos muito junto, para muito, né? Uhum. A gente Tem levou uma a foto gente- dele lá novinho, cinegrafista. Você Tem. também está junto Sim, num jogo, se não me engano, em Mozambinho, né? Isso. Eu acho que era. O com Ronaldo mesmo. certeza. Acho que é Pós-Caldas. Pós não Caldas? foi? É, Ah, tava não sei, o eu colégio lembro. junto com a gente. É, Olha só. Então, você teve essa convivência há muito tempo com o Valdir. Muito tempo, muitos anos, né, Valdir? muitos anos. Muitos anos. Agora que, como se disse, estamos voltando, né? Quem sabe o podcast volta. Quem tá, é É, isso exato. que eu quero. Exato. Eu quero ir embora um De dia esporte, daqui né? para outra vida, mas saber que a gente deixou, o professor deixou um legado e nós, eu não digo eu e você, mas todos da TV, todos da rádio, vamos fazer um voto, vamos caminhar juntos. Com certeza. Nós somos muito fortes em todos os sentidos. Com certeza. E desculpa pelo incidente aí, viu, Everton? Não, acontece, emoção foi- acontece. Eu acho que para ser justo, né? Como uma equipe, quem sugeriu esse bate-papo foi o Ronaldo. Ai, Né? O Ronaldo, ele sempre pensa nessa nossa integração e eu acho que isso é importante mesmo. Com certeza. Veículos de comunicação unidos, né, em algo muito maior, né, que é o bem da nossa sociedade. Certeza. Trazendo informações com verdade, isso mesmo. com isenção e carinho, né, Valdir? Muito carinho. Com muito carinho. Tem foto? Sim, faremos. Então, agora nos resta apenas agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Esse Rádio TV News, conversas atuais. Até um próximo.